A maioria das pessoas passa anos tentando entender a própria mente, repetindo erros, criando expectativas impossíveis e se perdendo em ciclos emocionais que parecem não ter fim. Mas a verdade é que muito do que buscamos já foi explicado há 2000 anos pelos grandes mestres do estoicismo. Hoje você vai conhecer 10 lições estoicas que, se aplicadas com sinceridade, valem mais do que anos de terapia. Não porque a terapia não funcione, mas porque a clareza que esses ensinamentos trazem muda fundamentalmente a sua forma de viver e de se relacionar com o mundo. Deixe o seu like e comente. Eu escolho viver com sabedoria. Este é o seu compromisso com a sua liberdade. A primeira lição: controle apenas o que depende de você. A primeira lição é simples, porém transformadora. Controle apenas o que depende de você. A maior parte do sofrimento humano nasce de tentar comandar coisas que não estão ao nosso alcance. Como alguém pensa, como alguém sente, como alguém reage. Quando você entrega energia ao que não controla, você se destrói. Essa é a dicotomia do controle, a pedra fundamental do estoicismo, ensinada por Epicteto. O esforço despendido para mudar a opinião de um chefe, o comportamento do seu cônjuge ou o clima é a energia desperdiçada que gera ansiedade. O sábio investe 100% de sua energia no seu julgamento, nas suas ações e no seu caráter, pois essas são as únicas coisas que pertencem verdadeiramente a ele. Ao reconhecer este limite, você libera um peso imenso de frustração desnecessária. A segunda lição: aceitar a realidade como ela é. A segunda lição é aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Esse é o coração da paz interior. Quando lutamos contra fatos irrefutáveis, nos tornamos reféns das próprias expectativas e ilusões. Aceitar é diferente de desistir. Aceitar é começar a agir baseado no que existe, não no que imaginamos. Aceitar a realidade significa ver a situação com clareza fria e objetiva. O estoico não ignora o problema. Ele o enfrenta sem a névoa da negação ou da lamentação. A perda é real, o trânsito é lento, a pessoa é falha. Quando a mente para de gastar recursos brigando contra o devia ser diferente, ela se torna livre para planejar a próxima ação eficaz dentro da realidade atual. A terceira lição: cultivar a disciplina diária. A terceira lição é cultivar a disciplina diária. Você não muda sua mente em um único dia. Você muda em pequenas escolhas consistentes. Em cada manhã em que decide ser melhor do que ontem. A disciplina não é um castigo. Ela é o remédio que cura a autossabotagem e é o único caminho para a verdadeira liberdade. A disciplina, para o estoico, é a liberdade de ser a melhor versão de si mesmo. Cada pequeno hábito, acordar no horário, cumprir uma promessa, resistir a uma distração, constrói um caráter inabalável. A mente ansiosa é aquela que vive sem ordem. A mente disciplinada se acalma porque sabe que está progredindo e que possui o poder da constância. A quarta lição: separar dor de sofrimento. A quarta lição ensina a separar dor de sofrimento. A dor é inevitável, perdas acontecem, frustrações chegam, mas o sofrimento é opcional. Ele é criado pela narrativa que repetimos dentro da cabeça, adicionando o julgamento à sensação. Ao mudar a narrativa, mudamos a experiência da dor. A dor é o evento físico ou emocional cru. O sofrimento é a ruminação sobre a injustiça, a autocondenação ou a vitimização prolongada. Sêneca nos alertava sobre o hábito de nos afligirmos mais na imaginação do que na realidade. Pare de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E comece a perguntar: como eu uso isso agora para me tornar mais forte? A segunda pergunta encerra o sofrimento e inicia a sabedoria. A quinta lição: observar os pensamentos sem se tornar eles.
A quinta lição diz para observar os pensamentos sem se tornar eles. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. O sábio não luta contra eles. Ele apenas não se prende à ilusão de que o pensamento é uma ordem ou uma verdade absoluta. A terapia moderna chama isso de metacognição, mas os estoicos já a praticavam. Quando um pensamento negativo surge, não o julgue nem o rejeite. Simplesmente o identifique como este é um pensamento sobre a raiva ou esta é uma opinião sobre o futuro. Ao criar essa distância, você se torna o observador e não o escravo da sua máquina de pensar. Isso é a chave para a paz. A mente não é quem você é, mas uma ferramenta que você usa. A sexta lição: praticar a humildade. A sexta lição é praticar a humildade. Não a humildade de se diminuir, mas a de reconhecer que você está em constante e eterno aprendizado. Homens que acreditam saber tudo estagnam. Homens que percebem que ainda não sabem nada crescem constantemente e se tornam adaptáveis. A humildade intelectual é o reconhecimento de que a sua visão de mundo é limitada e que o erro é uma oportunidade de aprimoramento, não uma falha de caráter. O estoico busca ativamente o feedback e a correção, sabendo que a única vergonha é a recusa em aprender. Isso o torna invulnerável ao ego e permite que ele absorva conhecimento e sabedoria de qualquer fonte, sem preconceitos. A sétima lição: não reagir por impulso. A sétima lição é não reagir por impulso. Um homem que explode, grita ou se desespera, entrega seu poder para o gatilho externo. A reação imediata nasce do medo, da insegurança e do automatismo. A resposta calma e ponderada nasce da sabedoria e da virtude. Respire 3 vezes antes de agir. Esse simples hábito transforma relacionamentos e salva a sua paz. Essa prática é a pausa estoica em ação. O impulso é a energia primitiva tentando assumir o controle. O silêncio e a respiração são o lembrete de que você é um ser racional. O homem que consegue manter o silêncio diante da provocação prova que ele é o senhor de suas paixões. Ninguém pode te controlar se você não lhes der a sua reação imediata. A oitava lição: cultivar silêncio interno. A oitava lição é cultivar silêncio interno. Vivemos rodeados de distrações, ruídos e notificações, mas a clareza, a intuição e a paz só aparecem quando a mente aquieta. Caminhadas curtas, respiração consciente, momentos sem celular. Esses detalhes reorganizam sua vida mental e emocional. O silêncio interno é o momento em que você consegue realizar o diário estoico, o exame de consciência ao final do dia, onde você avalia suas ações e julgamentos sem culpa, apenas com o objetivo de aprimoramento. Essa prática de retirada para a solidão recarrega sua força mental, permitindo que você retorne ao mundo mais centrado e menos vulnerável à histeria coletiva. A nona lição: buscar propósito. A nona lição é buscar propósito. Não existe saúde emocional verdadeira em uma vida sem direção ou sem significado. Quando você sabe por que levanta da cama, sua mente encontra ordem, sua ansiedade diminui e sua energia se alinha com algo maior que o seu próprio prazer momentâneo. O propósito, o telos grego, é a sua razão de ser e de agir. É a bússola moral que o impede de se desviar por pequenas tentações ou de se afundar na procrastinação. Um propósito forte torna as dificuldades do caminho toleráveis, pois elas se tornam sacrifícios necessários para um bem maior. É o propósito que transforma o sofrimento em teste de caráter. A 10ª lição: lembrar da finitude. A 10ª lição é lembrar da finitude. A vida é curta, o tempo não volta, o memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não deve trazer medo, deve trazer foco, gratidão e urgência virtuosa. Quando você entende que tudo é passageiro,
As brigas perdem importância e o amor, a ação correta e a sua virtude ganham espaço central. Ao contemplar a brevidade da vida, você é forçado a reavaliar suas prioridades, o que realmente vale o seu tempo limitado. Se você fosse morrer amanhã, você estaria preocupado com aquela ofensa no trabalho ou com a opinião de um estranho. Essa lição é o purificador de vaidades, garantindo que você gaste seu recurso mais escasso, o tempo, na construção de uma vida que seja digna de ser vivida. Conclusão final: a sabedoria como seu maior ativo. Essas 10 lições parecem simples, mas são profundamente transformadoras. Elas constroem maturidade, clareza emocional e paz interior, pois devolvem o poder para o único lugar que ele sempre pertenceu. Você, quando você aplica cada uma, percebe que não é o mundo que muda, é você. E essa mudança vale infinitamente mais do que qualquer solução externa. Se o vídeo fez sentido, escreva nos comentários. Eu escolho viver com sabedoria. E não esqueça do like e de compartilhar este mapa para a serenidade. Até o próximo vídeo, Herdeiro da Sabedoria.